seminários, nas conferências, em reuniões, sempre terão voz, sempre terão oportunidade de mostrar o trabalho de vocês. Os vídeos, as apresentações são gravadas, vão ser divulgadas, vão ser expandidas para que cheguem em diversos lugares e para alguns que não tiveram conhecimento ainda, inclusive autoridades, que tem solução sim, e nós vamos ficar em cima deles. Passando agora para o nosso homenageado, Daniel Gomes, que ele é bacharel em Direito, desde o ano de 1996, pela Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas, Rio de Janeiro, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pela UniCian, pós-graduado em Gestão de Segurança Pública pelo IPERJ, com diversos cursos aí em transações imobiliárias, curso de identificação de precedência de veículos, CNV, curso de formação de avaliadores de prêmio de qualidade, professor em delegacia legal, curso temático e pedagógico para a formação de docentes das escolas de polícia, UISP, curso CSI, homicídio, nos Estados Unidos, 2011, curso de especialização em comissário de polícia, 2011, curso de ciências forenses aplicada à investigação criminal, e atuou em diversas delegacias, setor de homicídio, roubos e furtos, setor de análise estatística, delegacia de roubos, homicídio da Ilha do Governador. E vai variar. Se fosse contar tudo aqui, levaria alguns dias, inclusive. Então, eu passo a palavra aqui ao nosso amigo e também membro da Comissão de Ciências Forenses, nosso ilustre homenageado Daniel Gomes. Senhores, é um prazer estar aqui. Alô? Senhores, é um prazer estar aqui. Me sinto honrado, né, de ver tantas figuras, amigos, advogados, policiais, militares, né, amigas. E o professor Cláudio, eu fico emocionado porque, rapaz, eu fico meditando. Eu sempre fui ligado ao conhecimento, né? Eu, como policial, até escrevi um livro, Como Investigar Crimes com Ajuda Divina, que alguém me perguntou, o que tem ajuda divina a ver com... Não, ajuda divina primeiro. É muito trabalho. É você ir ao local, é você pesquisar, buscar, né? Agora, há um interesse divino de que a verdade venha à tona. E o instrumento somos nós. E você vê que as dificuldades que passamos, né? Eu sempre fui um policial de visitar os corredores do ICCE, do IML, e acompanhar um perito no local da perícia, fazer perguntas até. Uma vez o perito falou comigo, vê o que você vai colocar nesse seu relatório, porque eu tenho que fazer meu laudo, e o teu relatório pode ficar com mais dados do que o meu relatório. Mas eu sempre fui esse policial de buscar, de entender, né? De ir lá, alguém me dizer, você é um maluco, né? E com isso eu consegui grandes sucessos na polícia, de até premiação pecuniária, né, do governador Marcelo Alencar por crimes solucionados que chamaram a atenção da opinião pública, né? E eu venho dizendo que lancei meu segundo livro, Manual de Homicídio, que é um livro técnico. Eu disse, por que se morre hoje no Brasil? Esse livro era para ser manual das polícias. Rapaz, ninguém dá a mínima para o livro. O livro explica ali justamente por que se morre. Essa semana até vi um exemplo aí desse lutador que foi assassinado, que a irmã é a mandante. Eu digo ali da falha familiar, falha patrimonial, né? Falha na falha sexual, os homossexuais morrem com excesso de violência e barbárie. Estou cansado com o meu companheiro comissário Abreu, que está aqui, ó. Trabalhamos 8 anos, se aposentou. Está tirando agora a carteira da OAB, vai advogar. E, quer dizer, transitamos junto ali, a gente vê as dificuldades, né? E vai vendo por que os homossexuais morrem com excesso de violência e barbárie. Eu digo lá no livro que o homossexual se apaixona pelo parceiro e o parceiro quer roubar e matá-lo. E ele mata o homossexual por causa do anonimato.
E eu, na época, fui lá no LGBTQIA+, né? Conversei lá com o pessoal, disse, olha, tem uma teoria aqui para diminuir a morte de homossexuais. Ah, qual seria? Eu digo, vocês fazerem um cadastro aqui, colocando, cadastrando os companheiros dos homossexuais. E se a polícia precisar, a polícia pede a vocês. Ah, mas isso aí o homossexual não quer, porque ele quer viver no anonimato. Eu digo, então vai continuar morrendo, porque ele morre por causa do anonimato. Né? Falha na falha passional, as mulheres morrendo realmente. Fala na falha financeira, né? A falha política, a maior vertente de crime no país. Então, mas esse livro não decolou, não decola. Eu viro charuto na boca de bêbado aí, mostrando o livro e tal, aí mando e-mail para as polícias de todo o Brasil. Esse dia eu fui a Paraíba, fiz um contato com a polícia da Paraíba, eu disse, olha, eu estou me colocando à disposição de vocês, eu estou indo aí graciosamente, fui lá inaugurar uma igreja, para fazer uma palestra. Não consegui. Cheguei na cidade, encontrei 3 policiais interessados. Não, a gente quer ouvir o senhor. Conseguimos mais 2, aí 5 policiais no auditório da universidade, para o senhor fazer uma palestra para a gente. Eu fiz, porque eu acho que o interesse ali seria maior do que a divulgação do... Mas você vê que a vaidade, chamaria de vaidade, né? A vaidade tem atrapalhado o professor Cláudio Cerqueira, um homem que eu acompanho. Quantas vezes eu fui na casa dele, aquele crime da Ilha, em que a mulher lésbica se apaixonou pela empregada, matou o marido no leito materno, enrolou o corpo dele no edredom, botou dentro de um carro e jogou no mar, ali na ilha. Um crime que... E aí conseguimos, através do luminol, mostrar sangue no teto, sangue na parede, porque, na verdade, ele foi esfaqueado na cama, então ali espirrou. E me lembro até que o advogado, não desmerecendo o nobre advogado, no dia do julgamento, ele falou, não, na verdade, aquele sangue era um sangue menstrual. E aí o promotor disse, mas como é que o sangue menstrual vai parar na parede do teto da casa, né? Mas tudo faz parte do... né? E tudo, rapaz, com o trabalho desse homem. E o senhor pedindo com pires na mão, eu me lembro que eu fui contigo lá com o doutor Fábio Cardoso, na FAIPERJ, né? Falar com o presidente, pedir, pelo amor de Deus, rapaz, esse homem faz um trabalho que a polícia precisa desse luminol. Então, eu sempre me envolvi nesse dia a dia, de estar ali no ICCE, só, Daniel, uma balística demora 6 meses, pô, mas eu preciso dessa balística aí, 1 semana, me ajuda. O Odair, né, na área de impressão digital, e a gente correndo atrás, e daí eu tenho um fragmento, e o Odair, me lembro que publicava aquele fragmento numa parede, assim, que ele tinha projetava numa parede, aquele fragmento ficava enorme, ele diz, Daniel, tá aqui tem os sinais tais e tais, e vamos ver, e ali a gente chegava, né, mas na vontade. Aí alguém dizia assim, como é que você conseguiu? Ajuda divina, porque Deus nos auxilia, mas você tem que se colocar à disposição, fazer a sua parte, né? E isso eu tenho feito, senhores. Tenho sofrido até algumas perseguições, né? Trabalhei com o Abreu ali, trabalhamos 8 anos juntos, demos grandes respostas à sociedade. Trabalhei na homicídio agora por 10 anos, saí da homicídio por uma questão de... Fui considerado uma figura... uma estrela, me chamaram, você quer ser estrela? E acabaram me tirando da homicídio. Eu fui para Draco, e na Draco ganhei uma bravura, né, por um trabalho especial. Eu acho que a polícia, tem um livro aqui que o Zaqueu diz assim, o doutor Zaqueu Teixeira diz assim, é a inteligência que vence a violência. E nós não precisamos de violência, a gente precisa de inteligência. E a inteligência tem que ser coadunada com apoio, né, político, com apoio logístico, né? Você viu que ontem um cão descobriu 48 toneladas
E alguém dizia, mas por que aquele cão está ali? Ele precisa de alguém que vai fazer aquele cão, adestrar ele. Eu já estive lá nesse batalhão de cães visitando, porque eu sou interessado. Eu acho que o policial, esse dia eu vi uma frase lá no Exército que diz assim, aquele que comanda deve saber fazer, né? Então você tem que ir lá, em loco, entender o que se passa. Tem a honra de ser professor da ESIE, lá do Exército, que as Forças Armadas hoje estão preocupadas com perícia, com investigação, porque as investigações de IPM são só papel. Papel, 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 aí você pergunta, e qual objetividade tem aí? Falta objetividade. O conhecimento dos militares de ver um local de crime e desfazer aquele local. Teve um caso de um cabo que se matou dentro da PE, deu um tiro na cabeça, e o oficial de dia chegou e falou, socorre. Aí falou, tá morto, tenente. Não, mas eu quero que socorra. E desfizeram o local. Então, quer dizer, as Forças Armadas hoje sentem isso na pele. E, ao longo dos anos, eu vim sentindo isso, mas vim buscando, correndo atrás, né? Na academia de polícia, tentando fazer discípulos, que é uma das dificuldades que nós temos hoje. Ter alguém que nos represente ao sairmos da polícia. Aí você vê os investigadores muito metódicos, temerosos de escrever. Por quê? Porque eu, no caso Tim Lopes, eu fiz um relatório que a Rede Globo não concordou, fui afastado em rede internacional, eu fui matéria na CNN, eu fui capa do jornal O Dia. Porque a Rede Globo plantou que o Tim Lopes foi filmar um baile funk onde menores se prostituíam, havia consumo de drogas. Eu disse, ele nunca foi filmar o baile funk, porque nunca esteve presente. Ele foi lá filmar o tráfico de drogas, seu forte armamento, e não deveria fazê-lo depois de ser agraciado com o prêmio ESSO, ter sua figura publicamente divulgada e se transformar numa pessoa conhecida. Morreu por causa disso. E isso causou um estardalhaço, né? Na época, a governadora Benedita ligou para o chefe da Casa Civil, na época, que era aquele que foi preso, está voltando agora a política aí, muito devagar, né? E ele ligou para Benedito, foi Benedito, se esse incidente causar alguma turbulência ao governo, e aí eu fui exonerado, aí eu era parado na rua, as pessoas perguntavam, o senhor vai trabalhar onde agora? Eu falei, não, a exoneração é da delegacia, eu não fui. Mas tudo isso para mostrar a vocês o caminho do investigador, né? Está aqui o doutor, que teve um caso conosco lá na Homicídio, que participou da investigação com a gente, né? Porque eu costumo dizer que só dá valor à investigação quem precisa dela. Quando você precisa da investigação, você vai à delegacia e diz, me ajuda. Eu preciso. E a família está ali em busca de justiça, 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 e você vê a coisa... Mas vamos avançar aqui, que, na verdade, eu quero mostrar um caso específico a vocês e entrar aqui no tema da palestra de hoje, que é um tema que tem me chamado muita atenção. Avança aí, meu colega. Ele está fazendo aqui a parte... Pode voltar um pouquinho. Aí. Na verdade, eu queria falar hoje sobre a importância do investigador na Polícia Judiciária brasileira. É uma das coisas que eu tenho mais sentido falta. Né? Nós vivemos hoje um momento em que o processo é online. Né? Quer dizer, o juiz, o promotor, ele consulta o sistema e ele lê. Ele não vai ler 1000 páginas. Ele vai lá nos relatórios, justamente nas partes em que é reduzido ali, é feito um relato daqueles fatos. E quem é que é o responsável por fazer esses relatórios? É o investigador, que eu costumo dizer que é o braço da autoridade policial
e que motiva a autoridade policial. Então, eu sempre fui um investigador de fazer relatórios de 20 páginas, 30 páginas, né? E motivando o delegado de polícia a que ele motive o Ministério Público e que o Ministério Público possa motivar o Judiciário e, com isso, essa sequência avançar, né? Então, eu tenho feito esse trabalho e tenho visto essa dificuldade. Pode avançar, meu colega. E essa palestra, ela também tem um tema aqui, como resgatar a investigação arquivada há 12 anos por um erro material. Ou seja, esse caso específico, eu estava na delegacia de homicídio, chegou uma senhora chorando. E o pessoal já sabedor de que eu sou aquele policial que sempre me interesso pelos problemas, porque eu acho que o policial está ali para solucionar conflitos. E essa senhora chegou chorando e disse, eu queria saber, meu pai morreu há 12 anos e até hoje eu não sei da prisão do criminoso, eu não sei o que aconteceu. Pode avançar, meu colega. Essa menina seria a filha do senhor Abel Alves da Silva, procura DH para saber do andamento. Com base nesse informe, né, que eu costumo dizer que o informe é uma informação não terminada. Eu tomei declarações no Word até, tive que abrir um Word, porque não fazia parte nem do sistema, não vi nada, não encontrei nada no sistema sobre o acusado, nem sobre a vítima. Ela trazia um registro de ocorrência, mostrando que foi feito na 39ª Delegacia Policial, um registro de ocorrência de 2011, em que o nome do autor figurava como autor do crime. E não encontrei. Avança. E aí aqui está o termo de declaração da senhora Carla Rosana da Silva Jacuá, que ela narrava todos os fatos dela. Então você vai aprender a tomar um termo de declaração bem redigido, narrando todos os fatos, de que forma aquela pessoa chegou ali, quais os fatos que ela tinha a fornecer à polícia. Pode avançar. Segunda página, pode avançar. Terceira página aí. Volta um pouquinho. Terceira página, assinado pela autoridade policial, tem aqui Daniel Gomes de Mafeu como escrivão ali. E após esse termo, juntados os documentos, eu montei uma informação, que é o que eu tenho que fazer à autoridade policial para motivá-la. Né? O delegado de polícia está lá, cuidando de 200 casos. Ele precisa ser motivado. Uma das dificuldades que nós temos hoje é que os recém-formados policiais, eles escrevem pouco, leem pouco, e não se atém a esse detalhe de que eles, na verdade, fazem parte desse sistema que motiva o delegado. E se o delegado for motivado, ele vai ter que motivar o Ministério Público. Eu trabalhei até num caso para contar aos senhores, que eu trabalhava em Nova Iguaçu, e eu fiz uma informação do delegado de polícia, dizendo da necessidade da prisão temporária de 4 pessoas que tinham uma quadrilha de estelionato em Nova Iguaçu, que prometiam vender carro da GM e tal, um inclusive era médico, e eu fiz uma informação ao delegado de polícia mostrando todos os fatos, dizendo da necessidade da prisão temporária dos envolvidos e mandar de busca e apreensão para a residência dos mesmos. Coloquei os endereços e caminhei ao delegado. E o delegado pegou aquilo e falou, pô, eu não gosto de trabalhar com um investigador que diz, me orienta o que eu devo fazer. Ele não botou aqui o salvo melhor juízo. E o inquérito venceu o prazo, foi para o Ministério Público. Chegou lá, o promotor pegou, olhou, falou, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, baseado na informação do inspetor de polícia Daniel Gomes de Mafreire, representa e fez tudo que a autoridade policial era para ter feito, o promotor fez. E conseguimos ali prender aqueles envolvidos.
O juiz decretou a prisão, até porque uma das lesadas era a secretária do juiz de Nova Iguaçu, ela tinha entrado no golpe, né? Então, quer dizer, era um crime de estelionato. Alguém disse, você não vai conseguir mandar de prisão para estelionato, que seria considerado um crime de pequeno porte, nem mandar de busca, mas se conseguiu. Então, ali foi uma grande vitória. Apreendemos aqueles veículos e ali começou a nascer o esclarecimento daquele caso. Mas isso é para mostrar aos senhores da importância do investigador. E eu falo isso, você vê para meus colegas, Daniel, você fica muito vulnerável, você fala e você está arriscado de ser punido. Rapaz, eu tivesse medo de ser punido, eu estava em casa, né? Ou pescando lá em Itacuruçá, pô. Avança, meu colega. Aqui eu montei um relatório. Eu digo lá, do comissário de polícia Daniel Gomes Lima Filho ao delegado da DH. Eu venho informando a ele todos os fatos. Fui procurado pelaquela senhora, chegou à delegacia com registro de ocorrência, narrando sobre a morte do seu pai há 11 anos atrás, e apresentou registro de ocorrência com o nome do acusado, e eu no sistema não encontrava nada. E, em continuidade, fui até a DEAC, Delegacia Especial de Acervo Cartorário, lá descobri que tinha um inquérito de número 77 que foi gerado, e que esse inquérito de 2018 foi ao Ministério Público para pedir prazo. E lá no Ministério Público foi arquivado a requerimento de uma promotora de justiça, né? Foi arquivado até pelo juiz de Madureira, porque era um crime de roubo seguido de morte, um latrocínio. Avança, meu colega. Então, aqui terminei o meu relatório e lá no final boto, face ao exposto, sugiro a Vossa Senhoria o encaminhamento da presente informação ao Ministério Público da primeira central de inquérito da capital, com fins de que providências cabíveis sejam tomadas sobre o exposto. Ou seja, o investigador ele motiva o delegado. Eu abri até um parêntese rápido para falar sobre, no caso Tim Lopes, eu fui interrogado pelo procurador de justiça na época, que era o corregedor-geral, o doutor Aldinei Peixoto. E ele me chamou, meu filho, você emitiu um relatório que você não poderia fazer isso. Eu falei, doutor Aldinei, se eu não poderia fazer, é só o senhor rasgar. Eu não posso rasgar, o senhor não pode rasgar porque é legítimo. Porque nem o senhor tem legitimidade para fazer o que eu fiz. Eu tenho. Eu sou o inspetor de polícia, lotado na área circunscricional da 22ª Delegacia, né? Eu fui empossado na função pela figura abstrata do Estado, que era na época o governador Leonel Brizola, que já é de Cujos. E ele me deu essa legitimidade de escrever sobre os fatos apurados, assinar e encaminhar a autoridade policial que encaminhou ao Ministério Público. Ah, mas a governadora disse, não, vou mandar buscar o inquérito, a Benedita da Silva, aí é o Ministério Público. Alto lá, o governador não tem autoridade sobre inquérito. Então as pessoas, elas rabiscam no direito aí, que nós estamos vivendo até momentos difíceis agora, né, sobre o direito. Que a gente vê que os princípios processuais, os princípios que regem a próprio inquérito policial, né, a coisa está meio atropelada. E tem hora que você tem que chamar o camarada e dizer, vem cá, não é válido, rasga. Ah, não posso rasgar? Não pode porque é legítimo. Eu falei com propriedade naquilo que foi apurado, né? Sofri a penalidade, mas sofri firme. Então aqui encaminhei ao delegado de polícia. Volta um pouquinho, meu colega. O delegado dá um despacho. A presente informação traz, salvo o melhor juízo, fatos novos que poderão ser considerados como informações, alguma coisa, conforme dispõe o artigo tal. Apagou aí, hein? E ele encaminha ao Ministério Público, que era o que a gente precisava, o delegado encaminha. Eu pego aquilo, boto debaixo do braço, caminho até General Justo, e lá
entrego na mão do promotor de justiça da primeira central de inquérito, com guia da delegacia. Por quê? Porque se você encaminhar isso através dos meios legais, vou botar no malote, você sabe que a burocracia, infelizmente, é a nossa inimiga, né? Avança, meu colega, pode avançar. Pode avançar. Aqui é o inquérito que foi gerado, na época, inquérito 744, retificando, inquérito 744, avança. Aqui, o relatório que foi feito pelo membro do Ministério Público, ao juiz, meritíssimo juiz, avança para a segunda página, aonde ele diz que, pelo exposto, esgotados os meios de investigação, ele pede o arquivamento, dizendo que não existe elementos. Na verdade, o nome do autor estava no registro de ocorrência, né? O criminoso já era reincidente, condenado por roubo qualificado. E aí, quer dizer, eu pego isso tudo, incluo nessa informação. Avança, meu colega. Registro de ocorrência. Eu mostro embaixo aqui o nome do autor, ou seja, o Ministério Público disse que não havia autoria, indício de autoria nem materialidade. Pô, o nome do autor está no registro de ocorrência. Muito bacana. Avança. Pode avançar. E aí eu começo. Isso vai ao Ministério Público. O promotor vê que há elementos de convicção ali. Encaminha ao procurador geral para pedir o desarquivamento daquele inquérito policial que foi arquivado. E aquele inquérito volta à DEAC, a DEAC diz, não, a melhor pessoa para cuidar dessa investigação é a homicídio, através do comissário Daniel, que já iniciou esse trabalho e encaminha esse material, o juiz desarquiva, autoriza, né? E encaminha a homicídio. Ali é reautuado aquele inquérito e eu vou ver as testemunhas, já com 80 anos, um até tinha falecido já. Fui pegar a folha de funcionário da empresa, porque esse rapaz que praticou o crime, ele era funcionário de um açougue, ele foi demitido, e ele volta lá e mata o gerente, a chave de fenda, né? Que é o pai dessa senhora. Avança. E aí é feito um mandado de intimação ao criminoso, Leonardo Geraldo da Cruz Batista. Eu vou à casa da família dele, lá falo com a mãe dele, digo, senhora, eu vim trazer a intimação para o seu filho. E ela liga para ele, eu falo com ele, aqui é o comissário Daniel da Delegacia de Homicídio, eu estou entregando uma intimação para você aqui. E ele falou, uma intimação sobre o quê? Sobre um fato que ocorreu lá em 2011. Ele falou, não, mas esse fato já terminou, isso aí já acabou. Eu falei, não acabou não, meu filho. O Estado tem 20 anos para te processar. E aí, avança. Aqui é a ficha de empregado dele, que ele trabalhou numa empresa, quer dizer, eu fui buscar organizações de Maringá, onde ele teria trabalhado anteriormente, até para ter todos os dados sobre a vida dele, o que ele tinha feito. Avança. E aqui eu faço uma mandado de intimação. Aqui eu estou falando com o WhatsApp dele, que é outro elemento de convicção na investigação hoje, né? E que é pouco usado pelos investigadores. Então, manda a intimação e digo, estamos na casa de sua mãe e deixamos uma intimação para o senhor ser ouvido na Delegacia de Homicídio da Barra, quarta-feira, 13 horas, solicitamos a sua presença. Ele recebe a informação. Avança. E aí eles estou tentando ligar, eu comecei a tentar falar com ele depois que ele havia falado comigo, e ele diz assim, eu digo, me liga pelo telefone, é importante. Aí ele disse, a internet está fraca, momentos depois ele me bloqueia no WhatsApp. Eu poderia pegar esse bloqueio, entender isso, acabou, como é que eu vou intimar esse camarada? Mas o que eu fiz? Eu peguei esse material e trouxe para dentro dos autos. Avança. E aí, pedi à autoridade policial que oficiasse a operadora
Claro, sobre a quem pertencia aquele telefone que eu falara. E a resposta veio que o telefone pertencia a Leonardo, justamente a pessoa a quem eu tinha me dirigido e tinha encaminhado a intimação. Avança. Aí a resposta dá Claro, mostrando que o telefone está em nome dele, todas as testemunhas ouvidas, ele reconhecido, não pessoalmente, porque ele não compareceu à delegacia, ele foge do juízo da culpa. Avança. Facebook, mostrando que ele trabalhava como açougueiro, né? Tá uma foto dele aí que era o perfil dele, porque hoje as redes sociais hoje ajuda muito o investigador. A gente vai buscar lá informações, fotos, e juntado aos autos, avança. Aqui ele novamente, até borrei ali porque tinha uma foto de uma criança, mas mostrando que ele divulga alguns fatos ali, dizendo que trabalhava num local. Ele disse que trabalhava na organização Maringá. A organização Maringá diz que ele trabalhou lá até 2018, ou seja, mas ele publicava isso justamente para que a polícia não tivesse muito a direção onde ele estaria, né? Mas isso foi juntado também. Avança. Outra foto extraída, pode avançar. E a folha penal do investigado, mostrando que ele, por conta de um roubo qualificado, havia sido condenado, cumprido pena, ou seja, era um elemento que já não era mais primário, né? Havia cometido um crime hediondo e a investigação há 12 anos navegava nesse marasmo aí. Pode avançar. E aí eu monto a minha informação sobre a investigação, que é o que eu reputo hoje mais importante, é escrever, né? Eu costumo dizer que palavras o vento leva. Eu até louvo, às vezes, a presença de advogados, estou aqui o doutor, meu amigo, que chega na delegacia, a primeira coisa que eles querem olhar é a investigação, o inquérito policial, e eles vão verificando ali as provas objetivas, né? Alguns colegas até dizem, não, mas o advogado não pode ter acesso. Não, o advogado tem que ter acesso. Você tem que ser mais perspicaz do que o advogado, porque o advogado sempre será esse buscador de... E você sempre trabalhando, então ali manter aquela informação. Avança. Essa letra tem como aumentar um pouco? Tem... Para mostrar lá o final, o face ao exposto. Não. E aí, no final dessa informação, eu digo que face a todo exposto, eu entendia que o autor do crime fugia do juízo da culpa e havia necessidade imperiosa da sua prisão preventiva. E caminhei isso ao delegado de polícia para que relatasse esse inquérito já finalizado, né? E pedisse essa medida cautelar. E o delegado de polícia o fez, pediu a medida cautelar. Isso foi ao promotor da central de inquérito. Ele recebeu, representou pela denúncia, optou pela não prisão, porque disse que 12 anos eram passados e não via necessidade da prisão. E isso foi encaminhado ao juiz de Madureira. O meritíssimo de Madureira demorou um pouco a tomar aquela atitude. Ele próprio que havia desarquivado aqueles autos. E aí ele acabou entrando de férias e aí foi para o juiz tabelado de Jacarepaguá, doutor Marcos Couto, que leu os autos e avança aí. E dá um despacho, e numa parte lá dizendo que, narrando sobre todos os fatos, e ele coloca aqui num trecho de que, conforme a informação do experiente comissário de polícia, há necessidade imperiosa da prisão preventiva.
O Ministério Público se negou, porém ele, com base na minha informação, ele decreta a prisão de ofício. E a prisão foi decretada. Eu tiro cópia desse despacho e distribuo em toda a delegacia de homicídio, para mostrar aos meus colegas a importância do investigador em fazer essa conexão, em mostrar à autoridade policial da necessidade das medidas cautelares, né? E juntar fatos. E, por conta disso, eu fui transferido. Né? Porque um delegado de polícia olhou e falou, não, esse cara quer ser estrela, e a estrela que sou eu. Eu não quis ser estrela, eu quis mostrar o valor da informação. Dá uma resposta também à família. E dá uma resposta. E dias depois eu fui para Draco, aonde achei até que ia ser mal sucedido, e fui melhor sucedido até, porque o grande profissional, né, onde você chegar, você vai ter alguma coisa para fazer. Né? As pessoas estão carecendo de investigadores. Eu dei palestra agora na academia de polícia, e a primeira coisa que os policiais se formam hoje, eles querem comprar um coldre, uma camisa preta, e querem fazer patrulhamento. Eu digo, na verdade, a importância de vocês é no papel. Vocês têm que traduzir informações, motivar a autoridade policial a tomada de decisões, porque o delegado de polícia, ele fica numa saia justa quando você faz uma informação dizendo de uma necessidade e ele não toma aquela atitude. Ele sabe disso. Porque é uma consequência. Né? E hoje em dia, ainda baseado no inquérito online, que vai tudo online. Eu peguei o caso lá na Draco de um estelionatário que já tinha praticado 26 estelionatos no Rio de Janeiro. E eu fui lá na empresa dele, intimei ele e falei, ó, o senhor nunca mais vai praticar isso. Porque o que eu fiz? Eu fui nas 26 delegacias que ele tinha cometido aquele crime, peguei cópia daquilo, joguei dentro dos autos e mostrei à autoridade policial que, na verdade, ele vivia uma sequência criminal de estelionato, individualizado, porque cada delegacia era instaurado um inquérito, que, na verdade, eu entendia que ele formava uma associação criminosa, ele com mais uma mulher, com os funcionários de uma empresa que utilizavam de máquina, e o delegado acatou isso e pediu a prisão do cara pela Draco, que é a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas e Organizadas, porque, na verdade, o estelionato tem hora que é um crime organizado. Que o cara faz um aqui, faz um na primeira, segunda, terceira DP, quarta DP, fica aquele monte de pingadinho. Mas ninguém junta isso para mostrar a sequência criminal e quem está envolvido, de que forma a polícia consegue colocar ele na associação criminosa, né? Nós temos até exemplo agora desse Banco Master aí, que é uma verdadeira quadrilha. Se você isolar isso é um banqueirozinho, né? Que praticou um ato, ele só queria ganhar dinheiro. Tem até pastor envolvido, né? Pastor lá da Lagoinha, lá que... E eu sou pastor, hein? Comia boi com chifre e tudo lá na Lagoinha. Era um milagre. Então, senhores, avança aí, meu colega. Depois disso, essa senhora fez um elogio ao secretário de segurança. Avança. Colocou todos os nomes dos policiais, inclusive os delegados de polícia, né? Fomos elogiados, porque ela disse que... E o mais importante disso, vocês vão ver agora o resultado. Avança. O mandado de prisão preventiva do camarada. E aí me disseram, acho que ele está escondido dentro do Chapadão. Como é que você vai dentro do Chapadão pegar ele? Eu digo, não, vou pegar ele, eu vou fazer um disco de denúncia e uma reportagem na TV Record. Chamei a família gravou, avança. Fizemos aí um procurado
E 24 horas depois ele é preso pela 32ª Delegacia Policial. Preso, né, cumprido, a família radiante, que a família fica... Essa mulher até me emocionou, rapaz. Ela entrou na Vila Romana, ali no Norte Shopping, e comprou um terno. E aí chegou na delegacia com um cabide, queria falar com o senhor. O que é? Eu vim trazer esse presente aqui para o senhor. Tipo, mas eu não posso aceitar presente. Não, mas esse eu estou lhe dando. É um terno da Vila Romana que eu quero ver o senhor vestido com esse terno. Porque as pessoas ficam gratas, né, de ver a resposta vir de algo que já estava morto, estava sepultado. Avança. Aqui a sentença, né? O órgão do Ministério Público com atribuições perante o juiz ofereceu denúncia em face de Leonardo, tal, na data de 6 de julho de 2023, imputando a prática de conduta ilícita, vem rasgando tudo. Na segunda fase, eu sei que ele tomou, estabelecendo ao final 28 anos de reclusão e ao pagamento de 13 dias multa no seu menor valor ante ausência de outras causas de diminuição ou aumento de sanção imposta. Então ali saía a sentença, né? Roubo seguido de morte, que é um crime que é julgado não pelo tribunal do júri, né, mas pelo juiz singular, que a gente até agradece isso, porque quando vai para o tribunal do júri, aí começa aquela outra tristeza de que a audiência é adiada, aí faltou um, e faltou outro, e a família, coitada, está ali pedindo clemência. Avança. Aqui até botei essa foto aí que eu participei da palestra do ministro, nosso ministro, André Mendonça, e eu falei assim, eu vou entregar um livro ao ministro no final. Aí disse, você não vai conseguir. Eu digo, eu vou conseguir, porque eu costumo dizer que não há fato que você não consiga, basta que você chame o ministro de excelência e saiba se dirigir a ele. Você fala até com o Papa. Né? Mas é magnificência. Chama ele de santidade, ou o que seja lá. E aí eu sentei em frente ao ministro ali na palestra. Aí chegou um repórter e falou, Daniel, se eu te pedisse você trocar de lugar comigo, que eu queria ficar em frente ao ministro aqui para filmar ele, eu digo, eu ia te pedir um favor então. No final, eu vou entregar 2 livros a ele de minha autoria. Você me filma? Eu disse, filmo. E aí ele ficou no meu lugar ali, eu fiquei na berolazinha assim. Quando o ministro falou, tá terminando a palestra, eu levantei, rapaz, acho que a segurança até pensou que eu ia atacá-lo, né? Que eu vim direto ao ministro e falei, excelência, eu tenho 2 livros de minha autoria para dar a vossa excelência. E ele recebeu ali isso, o repórter filmou isso, né? E eu fiquei muito feliz até por ouvir as palavras desse homem, que me deu esperança no direito, né? Que se ele fizer 50% do que ele falou na palestra ali, eu acho que existe mudança nesse país. Eu me emocionei, porque quando você vê o homem de bem, né? O professor Cláudio Duarte, se dedicando a sua vida, né? Eu conheço perito aí, o Claude Chambriard, né? São homens que... O Claude é médico, é poliglota, é especialista em cirurgia de mão, implantou o dedo de um policial que perdeu um dedo num tiro. Um dos maiores do Brasil. Esse cara está entre nós na polícia. A polícia tem valores espalhados. E parece que não há um interesse em se falar desses valores. Agora, o podcast foi a nossa salvação da lavoura, né? Tá a nossa colega aí, ó. Que a gente chega lá e consegue falar alguma coisa, porque ninguém dá chance para você. Você diz, meu irmão, eu tenho um livro aqui, eu estou com esse livro, agora eu lancei um último livro aí sobre a maior investigação da minha vida, como lidar com a mulher na menopausa. Aí foi matéria até naquele programa, aqui, Assim é Portugal, né? Porque todo lugar que eu vou, eu levo um livro. Aí eu estava lá na Expo Food, né? E aí chegou aquele repórter, filmando a Expo Food lá, e falou assim, tem alguma coisa nova aí? Eu falei, eu tenho.
O que tu tem, rapaz? Eu digo, eu tenho um livro aqui, sou comissário de polícia, tenho um livro aqui que mostra a maior investigação da minha vida, como lidar com a mulher na menopausa. Ele deu uma gargalhada e filmou. E aquilo saiu em Portugal, me ligaram lá de Portugal. Daniel, teu livro chegou em Portugal aí. Então, rapaz, eu costumo dizer uma frase, só os teimosos sobrevivem. Né? Se você não for teimoso, em todas as causas, os advogados, os profissionais, né? Os peritos, avança mais um pouquinho, está terminando já. Aqui tem meus códigos de QR Code das minhas páginas, né? Que demonstram aí esses livros. Lancei um livro também sobre crianças sequestradas do Brasil, que foi uma mulher lá da Suécia que leu o meu livro, Como Investigar Crimes com Ajuda Divina, e me descobriu no Brasil e falou, eu sou sequestrada do Brasil, fui levada daí com 9 meses, e eu a convidei a vir ao Brasil, ela veio, e eu aluguei, um empresário aí alugou um carro, colocou à minha disposição, eu tirei férias, fui para São Paulo em diligência, fui lá, levantei todos os detalhes e traduzi isso no livro, no sentido da gente tentar encontrar a genitora dessa criança, né? Porque na época, paz, meus senhores, as mulheres passaram a ter CPF em 1974 no Brasil. E quem assina como testemunha, elas são 2 mulheres que assinam a certidão de nascimento tardia e Maria das Dores dos Santos. Aí fui procurar na Maria das Dores dos Santos, achei 6.000 Maria das Dores dos Santos no Brasil. Então você fica refém disso, né? Mas o investigador é aquele que ele cria mecanismo. Se não consigo chegar à testemunha que estava no dia, o livro vai chegar. O livro agora foi para a Suécia, e já me ligaram um repórter da Suécia que quer saber detalhes, porque na verdade a criança foi feito um registro tardio, ela foi enfiada num avião, foi para a Suécia, e lá passou a ter um pai sueco lá, com uma mulher que era cafetina no Porto de Santos. A história é maravilhosa desse livro. E a mulher hoje tem 52 anos, né? Eu só quero saber quem é a minha mãe. Né? Você estava lá, né? No lançamento lá na... Ela até tem me ligado, que ela fica ansiosa. Daniel, como é que está a questão? Eu digo, filha, a coisa não anda assim tão rápido como você imagina, né? A gente depende da mídia, a gente depende da igreja, a gente depende que alguém veja a tua ideia e diga assim, pô, a ideia é boa, vou apoiar você. Então, quer dizer, mas você não pode desistir. Como hoje estou aqui honrado, né? Estar aqui na Escola Superior de Advocacia, agradecendo aqui o doutor Birajara Fávila, né? Favila, né? Que me convidou para fazer parte dessa comissão de ciências forenses, né? Que, como investigador, de contribuir, porque nós necessitamos disso. Necessita de pessoas que chamem atenção em determinados pontos da sociedade e que possam influenciar, porque hoje só tem influenciador por mal, aí você viu? O cara tem 1 milhão de seguidores, você vai ver o que esse cara faz. É pedófilo. Misericórdia, rapaz. Aí você está aqui tentando... E é monetizado. E ainda é monetizado, E a gente aqui tentando, nosso professor aí, com esse projeto dele, que é maravilhoso. Você chegar num lugar, a pessoa reclama que foi estuprada e tem um spray, né? Joga o spray e ali vai mostrar que há esperma. Naquele ambiente há esperma, naquela roupa há esperma. Então, quer dizer, um negócio que esse cara era para estar em primeiro lugar. Eu sempre me aproximei da universidade, ou melhor, sempre me aproximei de todos, da igreja, porque eu acho que é justamente nesses rincões é que você encontra, como estou aqui na OAB, né? A gente vai encontrando pessoas e o conhecimento, ele é ganho através justamente
das coisas que você vai tomando ciência, né? Ninguém sabe tudo. A gente vai aprendendo com a vida e vai... Avança mais um pouquinho, acho que tem mais uma foto. Não, aí só tenho os meus dados, E, senhores, aqui eu termino deixando essa observação. Agradeço a doutora Nelly, também ali, minha amiga, né, da minha igreja, e aos advogados que estão aqui, meus amigos, que muito me honram. Eu confesso aos senhores que eu fiquei um pouco triste com o direito ultimamente, com os últimos acontecimentos, né? Porque vi atropelos na área dos princípios processuais, que a gente sempre prezou por isso, né? Sou policial há 40 anos, a gente sempre entendeu de que existem os princípios processuais que devem ser respeitados, e vi exemplos aí, até citaria aqui um exemplo do caso Rivaldo Barbosa, né, que foi chefe de polícia e está condenado hoje a 18 anos por um fato que não consta na denúncia. Ele foi denunciado pelo duplo homicídio mais a tentativa de homicídio no caso Marielle. Foi absolvido. Mas aí o ministro disse, não, já que ele está aqui e tal, eu vou pegar aqui o inquérito que apura a questão de procrastinação da investigação e vou condenar ele a 18 anos, dou perda de função dele e está o cara lá em Bangu 8. Graças a Deus em Bangu 8. Mas continuamos crendo que nós podemos mudar esse país, né? E que a gente pode fazer alguma coisa, respeitando as autoridades, né? Sempre tratando com todo respeito, mas posso falar qualquer um, o governador, o presidente do Tribunal de Justiça, basta que você trate ele nos termos de que o tratamento manda aí. E com isso, eu agradeço a todos os senhores. Tem alguns livros aí, eu trouxe esses livros até a preço de custo, R$20 eu estou vendendo ali. Esse livro era vendido a R$40, eu reduzi para 20, porque não adianta eu ficar cheio de livro em casa. Tive agora fazendo uma palestra em Campos para 1000 mulheres e jovens sobre drogas, né? Mostrando. Inclusive, hoje tem outra questão que está viciando os jovens, as chamadas bets, né? Sobre lá de jovens que perderam o dinheiro todo, perderam tudo, que é viciado em bet. E a gente tem que mostrar isso, orientar a pessoa. Eu agradeço. Muito obrigado aos senhores. Bem, tivemos aqui, ultimamente, até os comentários que foram no evento anterior, tem sido nem palestras, aulas, verdadeiras aulas, né, que tem acontecido aqui. E o negócio que eu sempre repito, as pessoas não têm certas informações, passam a ter, e saber como as coisas realmente funcionam, como é que é a realidade. Existe solução e as soluções existem. Infelizmente, as autoridades não valorizam, se omitem, que as soluções estão aí. Os nossos especialistas, e repito novamente, vão ter sempre palavra, vão ter sempre exposição para apresentarem aqui na Comissão de Ciências Forenses, e uma das missões também de nossas é realizar várias reuniões com autoridades, instituições, levá-los também, mostrar que existe a solução e fazer a coisa acontecer. Às vezes com pouco recurso, com pouca estrutura, mas a gente vai fazer acontecer. Que a sociedade já não aguenta mais, todos pagam uma alta carga tributária, a questão da criminalidade e violência já está ocorrendo há décadas. Chega de omissão, chega de incompetência, as soluções existem, estão aí. Estão aqui duas grandes realizadores, duas grandes testemunhas do trabalho que vem realizando há muito tempo. Então, a coisa vai ser diferente. E, dando continuidade, não é um formato de um seminário, vamos encerrar,
passar todos para o hall, vai ser oferecido ali um café pelo Daniel e também autografar os livros aos interessados, passar para a próxima fase e antes disso anunciar o próximo evento, que vai ser 20 de maio, Cadeia de Custódia de Vestígios Biométricos Digitais, que vai ser no outro prédio, no 150, nono andar. E só ontem já teve quase 70 inscrições, só ontem somente. E grandes palestrantes aqui já estão fechados, já praticamente. E como a nossa agenda já está fechada até quase final do ano, a segunda Conferência Internacional de Ciências Forenses, que os que estão aqui na mesa, alguns que participaram da conferência sobre criminalidade também vão estar presentes, são 2 dias de conferência, terão os grandes representantes aqui nossos cientistas, nossos investigadores, e vai ser extremamente salutar esse evento. Então, senhores, agradecer a todos por essa excelente aula, né? Não digo nem palestra, excelente aula. Para passar para... tem horário, controlar o horário e tudo, e passar aqui para o hall, que vai estar todo mundo diretamente com o Daniel aqui, tudo, autografando os livros, tudo, e o café que também está sendo oferecido a todos. Muito obrigado.